Poucos dias, irmãos, meses, visto essa guerra na Ucrânia, algumas cenas horríveis, como aquela população tem sido dizimada. Eu fico pensando como conseguem aquelas pessoas conseguirem dormir em paz, tantos perigos que elas correm, bombas caírem em suas casas, de repente, e tanta fome que assola aquela região, falta de ainda assim perseveram, e aquele exército ali de ucranianos persevera mesmo tantas baixas, eles estão ali defendendo o país contra a invasão russa. Mas a questão é que ali é uma guerra, nação contra homens contra homens. Mas a questão é que nós, há muito tempo eu ouço, nós estamos também em guerra. Mas nós estamos de fato em uma guerra. Contra quem nós estamos guerreando? E que guerra é essa? Que estamos tão despreocupados, que estamos dormindo tão bem, que estamos tão gordos, não é? Tranquilos, todo mundo bem, graças a Deus, e não derramamos uma lágrima. E que guerra é essa que nós estamos? Isso é apenas indagações que nós devemos fazer com o nosso próprio coração. Que luta é essa? Mas é verdade, a verdade é que nós estamos em uma guerra. Desde o princípio, irmão, nós sabemos que quando o homem ele cai, ele cede para o diabo, come lá fruto, conhecido bem do mal, o homem ele se distanciou de Deus, se afastou do Senhor, quando ele resolveu obedecer o diabo e desobedecer a Deus. Não haveria guerra nenhuma espiritual se o homem está no mesmo lado do diabo. Ora, se o diabo vive em desobediência, se o homem vive em desobediência, o curso do mundo é um só. É a desobediência e destruição. O curso do diabo é o mesmo. A desobediência e a destruição. Se os dois estão no mesmo lado, no final é a destruição. Então, como os dois não são concorrentes, mas companheiros, com as mãos dadas eles vão se destruir. Mas, quando Deus resolveu salvar o homem, ou prometeu salvar o homem, começou uma guerra. Quando Deus resolveu salvar o homem, Deus permitiu que o diabo continuasse a sua existência. Por que Deus permitiu que o diabo continuasse a existir? Porque Deus poderia simplesmente, com o seu sopro, destruir o diabo. Deus tem os seus propósitos, seus motivos. Tem muitos, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas Deus permitiu que o diabo existisse. O diabo, ele sabe, Deus tem promessas de salvar o homem, porque desde o Éden Deus promete salvar o homem. E daí Deus vem escolhendo gerações, filhos,
para que, através da sua semente, ele viesse a abençoar as nações. E contra estes indivíduos, Deus vem, aliás, o diabo vem implantando a sua ira e vem tentando destruir estas vidas. Como Jesus diz, desde Abel até Zacarias, que foi morto entre o altar, o templo, não, o altar e alguma coisa, que eu não me lembro o que ele diz, né? Entre o altar e alguma coisa, que o diabo vem fazendo esse tipo, e vem perseguindo os profetas de Deus. O diabo vem tentando, desde Abel até Zacarias, vem perseguindo os profetas de Deus. E não foi diferente. Então essa guerra foi estabelecida. A guerra entre as trevas e a luz. Entre o reino de Deus e o pretenso reino do diabo, que seria aqui, né, entre os seus. Que a Bíblia chama dos filhos do diabo. Que tem o mesmo propósito, o mesmo caminho, o mesmo destino do diabo. O diabo, aliás, o inferno foi feito do diabo e seus anjos, mas o homem também vai para lá. Então, os filhos do diabo, como a Bíblia diz. E a geração do diabo, foi dito lá da promessa, né? Este te ferirá o calcanhar. Fala da geração do diabo, aquele te ferirá a cabeça. A geração do diabo ia ferir o calcanhar de Jesus, e Jesus iria ferir, né, a cabeça da serpente. Então, meus irmãos, daí em diante vem esta guerra. E quando Jesus chega, ele chega dizendo: é chegado a vós o reino de Deus. Note que até então era o reino dos homens. Até então era o reino dos homens. O reino de Deus era uma promessa. Se você notar bem, Deus, ele agia através do reino de Israel, o reino dos homens. Mas agora é chegado a vós o reino de Deus. Não era mais o reino dos homens. Deus não tinha agora para si uma nação, porque essa nação iria rejeitar o Messias. Agora seria povos entre as nações, que seria o seu povo. Então, é chegado a vós o reino dos céus. E lá em Lucas, no capítulo 17, Jesus diz uma coisa que eu acho interessante. Lucas 17, 20, se não me falha a memória, ele diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, a princípio, o reino de Deus, ele não viria com aparência visível. E até hoje é assim. Como é que vem o reino de Deus? É tanto que Jesus diz lá para Pilatos: o reino de Deus agora, o meu reino, melhor dizendo, agora não é daqui. João 18, 36, o reino de Deus agora não é daqui. Porque se o meu reino fosse daqui, os meus súditos pelejariam por mim. De que reino ele está falando? Do reino visível. Do reino onde ele vai sentar no seu trono. Mas aqui, onde ele está dizendo o reino
de Deus, ele não tem aparência, ele está falando do reino que é invisível, que é o reino onde Deus reina nos corações, começa por dentro dos homens, no coração dos homens, de dentro para fora. O reino de Deus é diferente do reino dos homens. O reino dos homens, ele vem se acomodar através das leis, de fora para dentro. Mas o reino de Deus é de dentro para fora. As leis de Deus, elas brotam de dentro. As leis de Deus, elas procedem de um coração reto. Deus veio na raiz de todos os problemas. Se você pegar todos os reinos do mundo, e todas as leis do mundo, nenhum reino e nenhum tipo de governo que existe, ele é perfeito. Por quê? Porque que todos os governos do mundo e todo tipo de Estado, ele é incompleto, imperfeito, ele tem as suas brechas, os seus erros, os seus vícios, suas corrupções, seus problemas, porque o problema está no homem, que é corrupto, excessivamente corrupto. Mas quando Jesus diz, o reino de Deus, ele não vem com aparência física, o reino de Deus vem a partir de dentro de vocês, é porque o reino de Deus, ele veio resolver um problema na raiz, que é o pecado do homem. Deus veio trazendo a regeneração do homem. Então, quando Jesus diz, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus, ele está falando do novo nascimento, ele está falando da regeneração, que é a inauguração do reino de Deus. Meus amados irmãos, todas as vezes que alguém nasce de novo, que você prega o evangelho de Jesus e alguém nasce de novo, ali é chegado o reino de Deus naquela vida, naquele coração, naquela mente perturbada, naquela alma vazia. Ali é chegado o reino de Deus, ali é chegado paz naquela vida, tranquilidade, esperança. Todo o vazio, tudo aquilo que ela queria encontrar, agora ela encontra na pessoa de Jesus. E ela se sente agora completa e em paz na pessoa bendita de Jesus. O reino de Deus chegou para ela. E o reino de Deus, ele tende a se expandir agora através dela. Então, o reino de Deus, ele começa dessa forma. Depois ele passa para a família, para os vizinhos, um bairro, uma cidade, e assim ele vai se espalhando até a vinda do rei. E nós que somos salvos, que é inaugurado em nós este reino de Deus, ele só é inaugurado por um motivo: nós aceitamos o reinado de Jesus nas nossas vidas, e por isso nós nascemos de novo. Nós dizemos, sim, Senhor, que não reine eu, mas reina o Senhor na minha vida. Aleluia! Que seja o Senhor da minha vida, o dono dela, que o Senhor guie ela, a minha vida, até o dia da minha morte. Ali é inaugurado o reino de Deus, com um rei, não é dois, não é dois xerifes, é um rei, o Rei Jesus, o Rei Jesus. Então agora, note, tem um rei. E qual é a nossa missão como súditos desse rei? Somos convocados a entrar em seu exército.
a sermos soldados do exército do rei, que nós nos submetemos a ele. Para fazer o quê? Para guerrear em seu favor. Para guerrear em favor do seu reino. E qual é a guerra? Qual é o motivo? Quais são as terras que nós vamos conquistar? Os corações dos homens. A vontade dos homens para que se submetam ao seu rei, ao nosso rei. Irmãos, quando Jesus morreu lá na cruz, ressuscitou, a Bíblia diz que todos os tronos foram despojados, príncipe das potestades, como diz lá em Colossenses. Todos eles foram despojados, eles não têm mais direito a simplesmente nada. Eles não têm mais direito a nenhuma alma da terra. Tudo é de Jesus. Mas Jesus não vai tomá-las à força. Ele quer que as pessoas se submetam por livre e espontânea vontade. Jesus é Senhor delas? É. Jesus é Rei delas? É. De todos os homens. E o diabo ainda as tem por cabresto, mas não é lícito ele as ter em seu domínio. E a nossa missão, a nossa guerra, é justamente dizer: tira as mãos desta alma, diabo, porque ela não te pertence. Meus irmãos, preste bem atenção nisso. Nós temos uma guerra. Veja o que diz aí, irmãos, em 2 Coríntios, capítulo de número 4. Segundo Coríntios. Pronto. Versículo número 3 e 4. Diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, é para com os que se perdem. Está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Os irmãos percebem? O diabo, ele aprisiona os homens. E aí ele cega o entendimento desses homens, dessas criaturas, para que eles gostem de serem presos, prisioneiros, para que eles desejem permanecer escravos, mesmo que o evangelho seja pregado para eles, porque aqui está dizendo que o diabo cegou o entendimento deles para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Cristo. Quer dizer, o diabo, ele cega o entendimento, o coração do homem é duro, e aí ele ainda cega o entendimento do homem, para que ele não entenda o evangelho, para que ele não compreenda a morte de Cristo em favor dele, onde lá na cruz, quando Jesus disse: está consumado, ou seja, está pago o preço em favor dele, para que ele seja perdoado.
Aí depois da gente dizer tudo isso para ele, aí ele diz assim, sim, mas eu sei que eu tenho que me esforçar, e eu tenho que me esforçar, e eu tenho que pagar promessas, e eu tenho que fazer isso, e eu tenho que fazer aquilo. Não, mas Jesus pagou o preço. Jesus lá na cruz, ele pagou todos os teus pecados. Jesus, ele foi lá, o Cordeiro de Deus que tira o teu pecado, que apaga a tua culpa, que anula a tua condenação. Ele é a justiça de Deus em teu favor. E o homem, sim, eu sei, mas da minha religião não saio nunca. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus, meu amigo. Eu estou falando que Ele é bom, Ele morreu por ti, Ele foi na cruz para que haja salvação na tua alma, que tu morra e não vá para o inferno, mas para o céu. Então, entende qual é a nossa guerra? A nossa guerra é fazer com que o diabo, meus amados irmãos, desprenda essas pessoas. É fazer com que essas pessoas enxerguem pelo menos a mensagem do Evangelho, para que elas então creiam em Jesus. Elas pelo menos possam decidir por elas mesmas. Porque cegas e sem entender, nem a condição de decidir elas vão ter. Então essa é a nossa guerra, irmão. Agora, dentro dessa guerra, quem que vocês acham que o diabo vai combater contra essas pessoas que ele já cegou, ou contra aqueles que querem fazer com que elas enxerguem? Ele vai combater contra aqueles que querem dar vista ao céu. Você e eu. E aí é onde entra as armas espirituais que Jesus colocou à nossa disposição. Você entende agora por que no dia de evangelismo dá dor de dente? Por que no dia de evangelismo dá dor na tua perna? Por que no dia de evangelismo você fica com dor de cabeça? Por que no dia de evangelismo você começa a ficar brigando com os meninos ficam te inquietando? Você sabe agora por que no dia de evangelismo você não quer evangelizar? Por que a sua cabeça fica confusa? Você sabe por quê? É o diabo. Nós, irmãos, temos um inimigo. Nós estamos numa guerra brutal. E o pior de tudo, o seu inimigo é invisível. Mas eu queria que você conseguisse enxergar isso. A primeira coisa, você foi salvo pela fé. Você não foi salvo vendo Jesus. Você foi salvo pela fé, com os olhos da fé. Você não viu Jesus crucificado, você enxergou Ele pela fé, pela palavra de Deus. Você enxergou Ele morto em teu favor, e você se submeteu ao seu senhorio. E é essa mesma palavra que quer que você enxergue pela fé, que tem um Senhor que nunca perdeu uma batalha, um Senhor, um general, aleluia, que está à frente do seu exército, com sua espada flamejante, aleluia, e está nos dando uma ordem: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Meus amados irmãos, é Ele quem está no comando, é Ele quem está na direção, é Ele quem nos dá a ordem. Ele também nós não enxergamos, mas Ele também está conosco para nos guardar, nos proteger. E Ele também nos deu armas espirituais que também não enxergamos.
mas que também vai nos proteger e vai ser essencial para ter êxodo nessas nossas batalhas que nós vamos empreitar contra o inimigo das nossas almas. Por isso que o apóstolo Paulo, falando em Efésios, ele diz: louvado seja Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Meus irmãos, como é que eu sou fortalecido no Senhor? Primeiro nisso que eu falei, você tem que saber que você não vê, mas você tem que saber que você está nele. Por quê? Porque ele está em você. Você não recebeu o Espírito dele. Então, se ele está em você, você está nele. Então, se fortaleça nele, em Cristo, e na força do seu poder. Meus amados irmãos, a força do poder de Cristo Jesus é o que nos santifica e é o que nos dá vitória contra o inimigo das nossas almas. Você sabe, quando a gente vai expulsar um demônio, o que é que a gente diz? Saia em nome de Jesus. É a força do poder de Jesus. Quando a gente vai orar pelo enfermo, é a força do poder de Jesus Cristo. Quando você está sendo atribulado e que você diz em nome de Jesus, vai embora agora, Satanás, é a força do poder do Senhor Jesus. Ele está dizendo, se fortaleça na força, no poder de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele está conosco até a consumação dos séculos. Ele não nos deixou órfãos, irmãos. Ele nos deixou o Espírito Santo, o Consolador. Meus amados irmãos, Ele diz, quando 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio. Ele diz em Apocalipse, eu sou aquele que passei no meio das 7 igrejas, no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele está em nosso meio, Ele está em nosso meio, para nos fortalecer, para nos dar o que é necessário, para que tenhamos força e poder para vencer as nossas lutas. Aleluia! Glória a Deus! Você tem lutas, irmãos? Aleluia! Tem. Mas saiba que Jesus está contigo. E não só Ele, mas a força e o poder dele também. Para você invocar assim que você crê que Ele está contigo. Glória a Deus! Glória a Deus! A minha mãe, irmãos, tem 83 anos. Você sabe qual é a doença que ela tem? 0. Você sabe por quê? Todo dia ela ora. Jesus, toca na minha vista. Jesus, toca nos meus ouvidos. Todo dia. Toca nos meus ouvidos, toca na minha língua, toca no meu pulmão, ela vai dizendo, Senhor, toca em tudo, Senhor, não deixa doença nenhuma se apossar do meu corpo, sai tudo em nome de Jesus. Todo dia, irmão. Ó, véia pra crer, irmão. E não sei se os irmãos ouviram a foto dela. Teve 23, 22, não sei nem quantos foram. Foi filho, mas não parece não, viu? Não senti nada. É porque ela é assim, sedentária. Ainda se ela fosse assim, né? Atleta. O que é isso? É se apossar da força e do poder do Senhor. Então, se a gente pode se apossar disso para ter saúde, a gente pode se apossar também para ganhar alma. Pode se apossar para ganhar alma, irmãos. Louvado seja Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Você sabe o que é cilada? Armadilha. O diabo,
irmãos, ele quer colocar armadilha. Mas você acha que ele vai colocar armadilha contra quem? Contra quem está trabalhando, quem quer ganhar alma, quem quer estar orando, quem está em casa sem fazer nada. Ele não vai fazer nada não, ele não vai perder tempo não. Já está baleado. O diabo não vai tirar, remover a tua salvação não, porque para fazer isso ele tem que destruir Jesus. Porque Jesus disse que você está na mão dele e na mão do Pai, selado pelo Espírito. Ele diz: eu dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão, jamais. Você está na mão dele, guardado por ele, na mão do Pai, selado pelo Espírito, endereçado ao céu. Mas eu pergunto uma coisa: é justo um soldado de Cristo sem fazer nada? É justo que você foi salvo, liberto, transformado, redimido, aceitou o reinado dele sobre a sua vida? Você tem um rei, um comandante, um general que te dá uma ordem e você diz: não vou. É justo? Não sei você, mas eu temo, Senhor. Eu tenho muito respeito pelo meu Senhor, por aquele que me... Então aqui está dizendo, olha, o inimigo ele vai colocar ciladas, mas ele está dando um alerta para nós. Usem todas as suas armaduras disponíveis quando esse dia chegar. Louvado seja. Usem todas as suas armaduras espirituais. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra a cilada do diabo. Ou seja, é como se um indivíduo ficasse na tocaia, né, para te pegar. Aí ele atira, mas você está com aquelas armaduras do tempo medieval, bate e volta, né? Mas se você tivesse armadura, mas aí ele está dizendo uma coisa que eu acho interessante, ele diz assim, ó, porque a nossa luta não é contra o sangue, a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta é contra o diabo e seus anjos, é contra eles. Mas como é que eu venço esse inimigo? Ganhando almas para Jesus. É essa a minha guerra e é essa a minha vitória. E para mim fazer isso, irmãos, não é fácil. Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar. E jejum, irmãos, está difícil, porque quando a gente se acostuma a comer demais, é uma dificuldade jejuar, mas a gente tem que botar essa disciplina também, meus irmãos, em costume na nossa vida. Nós precisamos fazer. E aí, irmãos, quando a gente vai evangelizar e ganha uma alma para Jesus, ali é uma vitória contra o diabo. É uma vitória. Quando você vai evangelizar, que tem uma pessoa possessa, você ora e ela liberta, outra vitória contra o diabo. Quando você vai, irmãos, numa casa onde está todo mundo brigado, você ora e ali traz a paz, mais uma vitória contra o diabo. Agora, irmãos, pense bem nisso.
Como é que o diabo tem vitória contra nós? Quando ele traz a desunião para a nossa igreja. Olha, eu me lembro de quarta-feira, a gente orou uma oração maravilhosa. Quando terminou a oração, irmãos, misericórdia. O irmão chegou para mim e disse: eu vou pegar aquilo ali, aquele bucho, e vou entregar para outro. Fiquei tão feliz. Oh, maravilha, né? Entende? Você chamar uma coisa que Deus te colocou lá de bucho, e ver que a palavra que eu tinha falado aqui, da murmuração contra o próprio Deus. Então, nós precisamos, irmão, ser espirituais, irmão. E isso a gente precisa buscar Deus. Porque nós somos carne, somos pó. E precisamos da misericórdia de Deus todos os dias. Para nós podermos entender a vontade de Deus. Porque o diabo, ele se intromete, irmãos. Ele se intromete para nos entristecer, para nos abalar, para nos desanimar, para fazer você desistir da obra, a obra maravilhosa que está sendo feita ali, a duras penas. Meus irmãos, eu fiz a obra missionária, não é fácil, é lutar, irmãos, com unhas e dentes, é fazer o que nós não temos muitas vezes condição de fazer. É você largar tudo, é você deixar a sua família, muitas vezes, para estar no lugar que muitas vezes nem bem recebido você é. E muitas vezes a gente recebe palavras duras, e às vezes você nem reconhecido é. Mas nós temos que saber que isso nós estamos fazendo para o Senhor, para que o reino se expanda, para que o evangelho ele cresça, para que vidas sejam restauradas, para que uma nova liderança surja, para que o reino de Deus cresça, para que ele apareça, para que a glória dele seja manifesta, para que o reino de Deus prospere na vida de tantos e tantos e tantos indivíduos e pessoas e famílias. Foi assim que ele chegou até nós. Foi assim que fomos salvos, porque outros se doaram, porque outros sofreram, padeceram. Aleluia. Por isso, irmãos, temos que ter entendimento, meus irmãos. As pessoas, quando estiverem aqui nesse púlpito, elas têm que promover fé. Elas têm que estar aqui para animar os irmãos a estarem nos pés de Jesus, a buscarem a Cristo Jesus. Se você está desanimado, vá orar a Deus, mas não provoque o desânimo dos seus irmãos. Você tem que animar a igreja. Igual a irmã Ana fez. Então, nossa luta não é contra os nossos irmãos, é contra a liderança. O diabo, o seja santo. Sabe o que é que o diabo faz, irmão? Ele atiça lá dentro de nós o vício, o velho homem, a velha criatura, o velho Adão, a semente pecaminosa, o mal que está alojado, que não se manifesta e não nos faz ser o que éramos antes por causa do Espírito de Deus. Mas de repente, se nós dermos atenção, se nós alimentarmos essa semente do mal,
se nós alimentarmos essas setas do diabo, de repente nós vamos estar fazendo coisas que depois a gente vai estar arrependido. Mas para isso nós devemos usar as armas espirituais que a palavra de Deus está aqui nos propondo. A nossa luta é contra um ser, irmãos, que tem mais de 6.000 anos de malícia, de astúcia, de engano, mentira, sabotagem, de astúcia. Meus irmãos, ele é tão sagaz que foi tentar Jesus, o Filho do Deus vivo, depois de 40 dias de jejuar, perguntando se ele era de fato o Filho de Deus. Se de fato é o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães, se joga daqui para baixo, me adora prostrado, me adora. Aí você tira uma ideia, quem somos nós? Meus irmãos, miserável homem que sou, tem misericórdia de mim, Jesus. Se não for a graça de Deus, irmão, na nossa vida, a gente só a misericórdia de Deus, irmãos. Ninguém é nada. Por isso, irmãos, pega o seu ego, sua vontade de brigar um com o outro, coloca num saco e dá descarga. Seja humilde. Peça a Deus humildade, controle, domínio próprio. Peça o fruto do Espírito. E aí ele diz assim, porque, versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Ah, meus irmãos, vocês não sabem quantos dias maus já veio sobre a minha vida. Muitos dias maus, muitos dias maus. Mas, pela misericórdia de Deus, eu estou aqui. Em pé, não porque seja melhor do que ninguém que caiu, mas porque eu fui para os pés de Jesus pedindo misericórdia. Jesus me sustenta. Porque se não me sustentar, eu vou cair. Aí tem hora, irmão, que em vez de cair, eu me deito logo, sabe? Porque deitado ninguém cai, né? Me deito logo na rocha e digo, Jesus, Tu és a minha rocha, Tu és o meu alento, Tu és o meu sossego. Daqui, Senhor, não tem perigo de eu cair. Jesus é a nossa rocha, irmãos. Ele é a nossa segurança. Aleluia. É o nosso amparo certo, é a nossa fortaleza, o nosso broquel, o nosso escudo, o nosso muro alto. Aleluia, a nossa cidadela. Estai, pois, firme, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Irmãos, a verdade é muito importante. A verdade é muito importante. Porque pode ter certeza, você tem muitas marmotas encobertas, pode ter certeza que o diabo vai paralisar. E vai fazer isso pessoas que você está evangelizando, pessoas que você está tentando para Jesus. Então, confesse para Jesus, diga para Jesus, se você fez contra alguém, vá lá, peça perdão, porque o diabo, irmão, ele sabe e vê, né? Se for coisa visível, né? Se for no coração, peça perdão a Deus e acabou-se. Mas se for de alguma coisa que você fez, a verdade, irmão, a sua
Trabalharam comigo há muito tempo. Eu já tive algum contato. Irmãos, a misericórdia de alguma coisa para apontar, alguma marmota minha. Semana atrasada, quando a gente estava evangelizando, aquele senhor lá, tu viu, né? Conhecia, eu nem lembrava dele, né? Ele lembrou-se de mim. Deu um bom testemunho, né? Eu nem me lembrava. Outra vez me encontrei com uma mulher que trabalhou comigo, também deu um bom testemunho, todos que estavam lá. Então, a verdade, irmãos, é muito importante. Nunca enrole ninguém, trapacie ninguém, compre, pague. Muitas vezes, até se você foi enganado, não leve em conta, deixe para lá, não vá brigar com ninguém, porque no final, irmãos, muito melhor você poder chegar para aquela pessoa e pregar para ela do que arranjar um inimigo e nunca mais poder pregar para aquela pessoa. É o que o apóstolo Paulo fala lá em capítulo 6, né? Ele sofreu dano. Então, avançar um pouquinho mais, diz assim: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Calce os pés com o Evangelho da paz. Traz a fome de Deus. Calce. Essa é a sua obra. Levar o Evangelho. Irmãos, a nossa guerra é essa. É levar o Evangelho. Porque quando nós estamos levando o Evangelho, irmãos, presta atenção nisso. Quando nós estamos levando o Evangelho, nós estamos levando o pendão real. Olha, existe um rei que é rei sobre o universo todo, inclusive sobre a sua casa, e você ainda não sabe, e você ainda não se submeteu a ele. E eu quero te dizer uma coisa: você não sabe, e você ainda não se submeteu a ele ainda. Mas um dia, ou querendo ou não, você vai se dobrar diante dele e vai confessar que ele é Senhor. É melhor você fazer agora. Porque agora você vai ser um súdito dele. Você vai entrar no reino dele. E você vai ter proteção dele, guarda dele, a eternidade e a esperança com ele. Do contrário, se você for um rebelde ao reino dele, aí você vai sofrer as penalidades. Então essa é a nossa missão como igreja. Existe outra missão como igreja? Não. E o restante? A cultura, né? Cultura santa. As pessoas que vão se aceitando Jesus e vão adquirindo a cultura que a Bíblia tem. Foi assim que chegamos até hoje, que as pessoas querem mudar, mas não, está se aculturando, né? Está se tornando uma sociedade pós-cristã, eles estão abandonando Jesus. E o que é que a gente tem que fazer? Tem que ganhá-los de novo para Jesus. Não adianta os homens querem obedecer a Jesus, não aceitar o seu reinado. Nem pode, né? Como é que vão obedecer a Jesus sem aceitar o reinado dele? Meus irmãos, a Bíblia diz que os homens não vêm para a luz, que as suas obras são más, eles se afastam, eles correm da luz, se afastam da luz. A nossa guerra é para fazer com que a luz, uma centelha de luz, entre nos seus corações, né? Para que eles passem a querer a luz. Depois que eles estiverem na luz, eles vão gostar da luz, daquilo que
A luz traz, que é a palavra de Deus. Então, ele diz assim, irmãos, no versículo 16: embraçando o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação, o escudo da fé. Isso são coisas assim que eu acho tão preciosas, irmão. Eu vejo tanta falta na nossa congregação aqui no Metropolitano. Por que eu vejo essa falta? Eu vejo os irmãos um pouco constantes. E precisa colocar esse capacete da salvação, e pegar essa espada do Espírito, para que haja mais constância. E já pensou, irmãos, eu sou um soldado, todo equipado, aí eu vou para a guerra, aí de repente estou com dor de barriga, aí saio da guerra. Aí eu estou com dor de dente, aí saio da guerra. Aí eu estou com isso, aí saio da guerra. Eu não estou com aquilo, aí... Não. Guerra é guerra. A gente só sai de lá ou morto, ou então muito ferido. Nas duas pernas, coisa desse tipo. Tem mais jeito, aí tem que levar ele lá porque não tem mais como. Mas enquanto tiver o escudo, a espada, o capacete, ao par, vamos para a guerra. Meus irmãos, não tem o que fazer não. Você é crente, você é repsé, você é um soldado. Não tem mais como desmilitarizar você não. Você já foi alistado, não tem mais como desalistar, não. Você se arrependeu de ser alistado? Então seja mais constante no seu serviço militar, no seu serviço celestial. Você é o embaixador do céu, você representa o céu. Aí imagina só um representante do céu, uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra. Aí o pastor, muito feliz, prega para os irmãos, aí o pastor sai, aí, pastor, acho que amanhã, pastor, eu vou sair da igreja, disso, daquele, como é que é, irmão? Pastor, sabe, né, pastor, vai sair da igreja, ô, irmão, você... Puxa vida, irmãos. Vamos ser firmes, irmão. Vamos ter convicção, eu sei, irmãos, todos nós passamos por problema, eu também passo, irmão. A gente fica confuso, é verdade, todos nós ficamos. Mas vamos procurar, irmãos, antes de tudo, botar a cabeça no lugar, se centrar, pedir Deus misericórdia. Vocês lembram de quarta-feira, a palavra que a gente trouxe aqui? Vocês lembram a bobagem que Jacó falou? Deus estava contra ele, quando na verdade Deus estava a favor dele. Pensava que era uma maldição e na verdade Deus estava trazendo bênção na vida dele. Então vamos colocar esse capacete aí, irmãos. Vamos deixar que essa seta maligna entre na sua cabeça. Essa seta do diabo, irmãos, elas são malignas e elas trazem perturbação. Porque o diabo, irmãos, ele não pode fazer muita coisa. Ele só joga a seta. O resto quem faz é o seu coração. Por isso você tem que ter os capacetes. Depois que ele faz, ele joga a seta, começa o coração a murmurar dentro, irmão, pensamento. Ele não pensa outra coisa, é só aquilo. Aí passa a noite sem dormir, besteira. Taca o capacete da salvação, expulsa em nome de Jesus, depois taca o capacete da salvação e vá fazer a obra de Deus, irmão. Aí, ó, eu estou pregando aqui. Você pensa que eu estou pensando em quê? Fazendo a obra. Falando de Jesus, que maravilha. Ah, não tem problema não? Cheio.
mais alegre com Jesus. É uma maravilha servir o Senhor, irmão. É bom servir o Senhor. Então, para nós terminarmos, é necessário nós orarmos, irmão. E orar muito. A oração vai deixar que nós tenhamos problemas? Não. Você vai continuar a ter problemas. A oração vai impedir que o diabo jogue setas? Também não. A oração vai impedir que o mundo se revolte contra você? Não. Mas a oração, ela vai te dar fortaleza, ela vai te dar graça, ela vai te dar proximidade de Jesus. Ela vai te dar, você sabe que Jesus está contigo, porque você está com Ele. As tuas raízes estão no céu, a tua esperança está em Deus. As chaves da promessa, ela está bem rasinha. Os problemas chegam, você pega lá a chave da promessa, já abre a porta e já passa por ali. Você já vai para outro lado. Você já passou por aquele obstáculo. Então, meus queridos irmãos, vamos orar por toda oração e súplica, que também é uma arma, irmãos, para nós fazermos a obra do Senhor. Orar por essas almas. Irmãos, como é difícil o evangelismo, como é difícil ganharmos almas para Jesus. E o que é que a gente tem que fazer? Orar mais. Suplicar mais a Deus por estas vidas, para que elas se quebrantem, para que Deus as aquebrante, para que Deus faça a obra, para que a palavra que a gente venha pregar seja a que ela necessita naquela hora, para que a palavra de Deus seja um martelo que esmiuça a penha, seja uma espada afiada de 2 gumes. Aleluia! Então, meus irmãos, essa é a palavra que eu queria trazer para nós nesta noite. Que venhamos meditar em tudo isso. E vamos tomar essas armaduras de Deus, irmãos, e vamos crescer espiritualmente. Vamos deixar de engatear e vamos crescer. E para isso nós somos chamados para sermos soldados de Cristo. Militantes do Evangelho, pregadores da verdade. E o resto, irmão. Amém, soldados? Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra, meu Deus, que arde no nosso coração, que nos faz, Senhor, ter mais esperança em Ti, ter mais fé. Ao mesmo tempo, Senhor, revela a nossa fraqueza, a nossa necessidade de Ti. E também, Pai, revela os nossos desafios que nós temos nesta guerra espiritual de ganharmos almas. Nos ajuda, Senhor, a levarmos, Pai, a levarmos a Tua palavra, Senhor, com sabedoria aos corações, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nós somos necessitados, Pai. Somos necessitados, Pai. Sabedoria, Pai. Porque não a temos, meu Senhor. Nos dê sabedoria, Senhor, para ganhar almas para o Teu reino. Ó Senhor, por favor, Pai. Nos dê almas, Pai, que verdadeiramente sejam convertidas, que queiram, Senhor, se submeter ao Rei Jesus, que queiram Te servir com alegria e com dedicação, Senhor. Deus Santo, que cada um aqui, meu Deus, pregue a palavra
ao seu vizinho, ao seu amigo, no trabalho, em todos os lugares. Não tenha vergonha de Jesus, Pai. Não tenha vergonha do Rei. Ó Senhor, que cada um aqui seja um missionário, um pregador, e ganhe almas para o teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço assim. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Amanhã é livre, né? Quero ir para o Metrópole. Podem ir. E domingo, sábado, nós teremos evangelismo. Irmãos, seria bom fazermos um culto campal também, né? Vamos fazer um culto campal? Seria onde?